Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Temos aqui os nossos convidados. Hoje vamos falar sobre o marketing pessoal, o Yanga Cristóvão e o Mauro Manuel. Por favor, sintam-se à vontade, minha casa é sua casa. À vontade. Muito obrigado. Eu sou Yanga Cristóvão, engenheiro de petróleo, naturalmente líder juvenil. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falarmos desse tema interessante, que é a importância do marketing pessoal. Mauro Manuel, como Olá, vai? Áurea, muito obrigado. Eu sou o Mauro Manuel, sou consultor em comunicação estratégica em empresas multinacionais, sou fundador da Mayur, empresa do setor imobiliário e consultor em marketing pessoal também. Boa, consultora em marketing pessoal. Já agora vamos começar. O que é marketing pessoal? Olha, Áurea, marketing pessoal são estratégias de comunicação pessoal para a autopromoção ou desenvolvimento da tua carreira, com mérito e com autenticidade. E como é que nós utilizamos o marketing pessoal, na verdade? Bem, o marketing pessoal é usado em vários momentos, em várias situações, em várias circunstâncias. Dentre elas na carreira profissional, que é que talvez nos interessa nesse momento, quando nos autopromovemos para nos diferenciarmos dos demais. Costuma-se a dizer que não basta apenas fazer, é preciso parecer. Não basta ser, é preciso parecer, apresentar-se adequadamente e ter as competências necessárias para poder dar seguimento àquilo que você aprendeu e sabe fazer do melhor. Engenheiro Yanga Cristóvão. Exato. Nós, enquanto engenheiros também, eu estou já a me identificar como engenheira, porque eu tenho espírito de engenheira, Exato. apenas sou jurista. Uhum. Nós, enquanto engenheiros, também utilizamos o marketing pessoal para a utilização da nossa profissão ou simplesmente para a nossa imagem, tal como disse o Mauro? Não, de qualquer maneira, se for de jurista, se for jurista, não importa qual seja a profissão, por isso é que chama marketing pessoal. Em todas as carreiras existem, não é, às vezes a necessidade de fazer esse marketing pessoal. E porque mesmo os engenheiros também trabalham às vezes em corporativo ou empresas, ou também são consultores, ou têm os próprios negócios, em que de qualquer maneira todo negócio é associado a outra pessoa. Então, nós criando uma estratégia de marketing pessoal, porque marketing é venda. É uma estratégia, é um conjunto de estratégias que permite você ganhar visibilidade para ter um retorno, não importa qual. Se é de caráter financeiro, se é de caráter social, né? Mas de qualquer maneira nós estamos a vender um dado serviço. E é necessário não só fazer, mas arranjar estratégias de que o nosso produto seja visível no mercado. E existem essas estratégias no mercado bem apresentadas para qualquer um indivíduo que queira simplesmente vender a sua imagem e fazer? Existem algumas estratégias, né? É isso que quer saber. Se existe algumas existe estratégias. alguma estratégia. Bem, no mundo corporativo, em especial, mais no âmbito empresarial, as estratégias são muito claras. Aqui eu chamo primeiramente de autenticidade, a comunicação e a forma como apresentamos o nosso serviço. Por exemplo, marketing traduz-se como a capacidade de influenciar ou vender um determinado serviço ou produto. E pessoal está relacionado com a nossa identidade. Então, marketing pessoal significa autopromoção ou venda de nós mesmos. E como é que nos podemos vender? Quando nos comunicamos devidamente, quando somos autênticos, quando as pessoas identificam-se com o que nós apresentamos. Então, são algumas estratégias para que o nosso marketing pessoal seja devidamente ativo. Exato. E puxando um bocadinho na ideia aqui do nosso colega Mauro, que estava aqui a dizer, eu sempre digo uma coisa, eu tenho olhado para mim mesmo como se fosse Coca-Cola. Então, eu pego a filosofia do marketing empresarial e implemento, uso no meu contexto pessoal. Porque, né, como o nosso colega Mauro acabou de dizer, o marketing no nível empresarial é muito organizado. Então, nós tiramos o proveito dessa organização no nível empresarial e usamos os mesmos fundamentos no contexto pessoal. Com certeza. Por exemplo, nós não falamos só as empresas não falam só de venda, não falam só de recrutar pessoal, mas também falam de ética. Então, todo esse conjunto de valores nós procuramos agregar no contexto pessoal, porque, afinal de contas, as empresas são constituídas por recursos humanos. Quem muda o negócio normalmente são as empresas, são as pessoas que estão envolvidas no negócio. A mesma coisa que acontece no marketing pessoal. Quando é bem vendido, quando é vendido por verdade, e outra coisa, quando é posto como parte da cultura do dia a dia, que é melhor do que nunca, então acabamos de vender de maneira consistente e de maneira que agrega confiança.
para todo mundo que realmente quer se envolver contigo de alguma maneira. Será que um padrão de uma vestimenta pode-se considerar como marketing pessoal? Por exemplo, os engenheiros têm a tendência de vestir roupas largas, estar sempre acompanhados com umas. Como é que eu vou chamar? Um calçado muito bruto. Não sei se chama aqui de Mas tênis, botas. mas umas botas, Botas. sim. Yeah. E com um chapéu. Será que faz parte do marketing pessoal? O que Essa é é uma, isso? essa é uma questão interessante. A questão não é só, se calhar, vezes os que nós chamamos de macacões ou coverall, vezes Uhum. os chapéus de segurança. Aquilo depende muito. Aquilo depende do contexto do trabalho. Os engenheiros uniformizam-se em função do contexto do trabalho. Imagina, a maneira que vai vestir um engenheiro que está em contato direto com os equipamentos é diferente de um engenheiro ou um engenheiro gestor. Ah. O engenheiro gestor se uniformiza de maneira diferente. A uniformização dos engenheiros é contextualizada com a segurança no trabalho. E acaba a ficar uma cultura. E isso é mais para os juristas. Será que também os juristas utilizam isso como uma forma, uma tendência chamativa para vender a sua imagem? Com certeza. Bem, a promoção da imagem, da vestimenta, faz parte do marketing pessoal, não que seja o essencial. Os juristas têm um padrão de vestimenta, que são ternos, gravatas, camisas bem engomadas e tudo relacionado com o clássico, né? Os engenheiros também têm o seu padrão de vestimenta, mas o que diferencia o marketing pessoal dos dois não é só a forma como vestem, é a forma como se comunicam. Por exemplo, existem muitos engenheiros em Angola, mas por que nós conhecemos o engenheiro Yanga? Ou por que nós conhecemos o engenheiro João? Por que conhecemos o engenheiro Adilson? Porque esses se diferenciam. Apresentam resultados, autopromovem-se e têm maior visibilidade. O marketing pessoal é a nossa promoção, não é a nossa vestimenta nem a nossa fala. A promoção, a nossa autopromoção é o conjunto desses fatores todos. Como você se comunica, como transmite as ideias, como você se veste, e tudo isso faz parte do marketing pessoal. E eu posso ser rica só com a utilização do marketing pessoal, vender a minha imagem ou vender um produto que eu possa ter que disponibilizar no mercado? Sim, título de exemplo, os influencers digitais têm um marketing pessoal muito ativo. Uhum. Olha que antes de vender um produto ou antes de lançar um produto, eles primeiro se promovem. Sim, sim. Por exemplo, eles vão às redes sociais a dizer que estão no restaurante, mas não vão mencionar que estão a fazer publicidade daquele restaurante. Vão dizer que ela está no restaurante. Exemplo prático, Jessie Madalena, influência digital. Ela não diz que vai ao restaurante X, ela diz que estou no restaurante X. Quer dizer, a imagem da Jessie Madalena por si só já é um marketing pessoal que promove o serviço. Portanto, o marketing pessoal torna-te rico a partir do momento em que você utiliza esse teu produto, que nesse caso és tu, para promover os outros serviços. Exato. É bem verdade, isso eu concordo. A imagem em si vende, não é? Sim, claro. O que realmente depois tem que acontecer, depois de fazer esse marketing, você precisa ter uma equipa de trabalho. Precisa ter uma equipa que depois, porque ficas depois sonante, né? Torna-se sonante, sim senhora, e vão te consultar para um ou outro serviço. Então, é ali que você, ou que os engenheiros, ou como qualquer pessoa envolvida no marketing pessoal, arranja estratégia, não é com equipa, porque ninguém trabalha sozinho, de que essas oportunidades sejam recebido e ver estratégia de execução. E nessa estratégia de execução, como vão precisar de uma consultoria tua e vão precisar de uma parceria tua, é que vão ser convertidos em rendimentos. Com certeza. Agora vamos nos cantórios. Se eu utilizar o marketing pessoal como numa forma negativa para denigrir a imagem do outro, será que eu posso cometer aqui um crime? É mais para ti, Mauro, uma vez que és jurista, meu colega. Não percebi. Suponhamos, eu sou artista, sou codurista. Sim. E nós temos um conhecimento que o mundo do Kuduro é um mundo agressivo. Certo. Nós estamos aqui a ver agora o Kuduro de idade, onde temos que tentar nos colocar sempre numa posição de estabilidade para a nossa imagem estar sempre a vender. Certo. Se eu utilizar de uma má forma este marketing pessoal e depois denigrir a imagem de alguém, eu estaria a cometer um crime ou estaria a ser sancionada? Com certeza. Pronto. O marketing pessoal,
para recordar, é a tua autopromoção. Nós não podemos fazer uma autopromoção pisando os outros. O que significa que, se tiveres a te autopromover, não precisas penhorar, não precisas, como eu posso dizer, agredir os outros, seja ela por palavras ou físicas. E o Estado angolano, o ordenamento jurídico angolano, apresenta a lei sobre a identidade pessoal, a que chamamos de lei, se não estiver em erro, 23/15, que apresenta crimes de injúria, calúnia, difamação. Todas essas normas estão presentes no Código Penal. Significa que todo aquele que intenta uma ação que prejudica a imagem ou a honra de outra pessoa será devidamente responsabilizado. Portanto, nós temos que ter cuidado ao nos relacionar com os outros, ao nos promovermos. Título de exemplo: se eu quiser apresentar um produto como passo a publicidade, a Coca-Cola, eu não posso usar da Pepsi a minha concorrente. Preciso falar apenas do que eu apresento como Coca-Cola. Então, se a Áurea tiver a se auto-apresentar, né? Eu sou a Áurea, tal, os teus serviços... Denegrindo a imagem de uma outra Pode ser pessoa, de outra, eu responsabilizado. posso ser responsabilizada. Normalmente. E como é que tu utilizas a tua imagem? O teu nome? Na verdade, Mauro Manuel. O que faz o Mauro Manuel pela tua imagem? Como é que tem divulgado o teu conteúdo na internet? Certo. E nos explica mais um pouco sobre isso. Bem, a minha carreira profissional é pautada por 2 princípios. Primeiro pela autenticidade e depois pela verdade. Que na verdade são as mesmas coisas. Autenticidade e compromisso. Bem, quanto à autenticidade, durante muitos anos, embora seja muito jovem, comecei a trabalhar com 18 anos numa seguradora. Depois mudei-me para a Sociedade Corretora de Valores Imobiliários, que é mais para a Bodiva e tal. Depois mudei-me para a banca, que nesse caso Banco Atlântico. Depois do Banco Atlântico, mudei-me para... Essa minha carreira profissional toda foi acentuada no marketing pessoal. Eu sempre fui alguém muito ousado e sempre olhei para os obstáculos como uma oportunidade. A título de exemplo, eu sempre fiz parte de muitos encontros de networking. Conheci pessoas, conheci CEOs, conheci muita gente, empresas. E sempre recebi propostas para poder fazer parte dessas empresas. E durante muitos anos eu percebi que o Mauro estava presente em todos os sítios. Então havia uma necessidade de me autopromover. Em 2020, na época da pandemia, as pessoas não saíam, mas existiam alguns encontros regionais sobre recursos humanos. E a partir de lá, eu comecei a ver que precisava oferecer conteúdo às pessoas. Precisava falar sobre marketing pessoal e networking, que é o que atualmente eu falo, né? O meu marketing pessoal sempre foi acentuado por esses fatores. Primeiro, por ser uma pessoa autêntica, por transmitir conteúdos de verdade, por ser muito simples, e isso gerou muitas leads. No LinkedIn, atualmente, estamos a caminho de 15 mil seguidores. Esses 15 mil seguidores, em menos de um ano, nós atingimos 10. No Instagram, estamos a caminho de 13 mil seguidores. No Facebook, 400 mil. Todos esses seguidores vieram por conta de um único fator. Dos fatores que eu já mencionei, como autenticidade, lealdade, compromisso e a verdade. Então, o meu marketing pessoal é um pouquinho delicado. Eu preciso ter cuidado sempre com a minha autopromoção. Muito recentemente foi usado o meu nome para fins maliciosos e eu tive que fazer uma nota só para ter noção que às vezes pode estar submetido a coisas que te impedem de crescer. Estavas a trocar dólar. Trocar dólar só. Olha, Mas é perigoso. não é. Câmbio, estavas no câmbio. Foi fraude. E foi fraude envolvendo a minha empresa, por sinal. Então... Queres contar um pouco? Fiquei já um pouco curiosa, pode ser? Sim. O meu nome, pronto, havia alguém que fazia fraudes e usava o nome da minha empresa para poder ter credibilidade. As empresas entravam em contato comigo. Eu trabalho com as administrações locais, com o Estado angolano. A minha empresa trabalha com o Estado angolano no serviço de terceirização. Ou seja, a Mayub é uma empresa do serviço imobiliário voltada para a legalização e regulação de imóveis, mas trabalha na terceirização de serviços públicos, nomeadamente a concessão de direitos fundiários, que é direito de superfície, legalização de casas, para ser simplificado. Então, essa pessoa usava o nome da minha empresa para poder ter alguma credibilidade. E já está resolvido tudo, não é? Já está resolvido. Graças a Deus, que bom. Caso não ias me contratar aqui. Mais seria alguns biscatos.
Engenheiro Yanga Cristóvão, como é que surgiu o engenheiro no nosso mundo do associativismo? Como é que passou a ser líder? Eu acho que eu sempre fui líder, tá? Sempre fui líder, sempre participei em iniciativas, não só que me dão valor a mim, mas dão valor de impacto social e ao redor dos meus amigos. Mas passei a levar isso mais sério quando tive chance de ir para a Rússia. Porque quando fui para a Rússia, eu dava aula de língua inglesa dos estudantes nas escolas privadas de língua inglesa, e que na qual eu olhei e disse, pá, acho isso interessante, e se eu não tiver alguns vídeos que eu vou fazendo nas aulas dia a dia, as pessoas não vão acreditar que realmente passei por aqui e tivemos esse impacto. Esse foi a iniciativa, foi o inicial. Mas, não só nesse contexto, eu lembro que a primeira vez que eu tive chance de fazer um vídeo foi na fase da pandemia. Eu trabalhei, também comecei a trabalhar cedo, tal como o Mauro, inclusive quando comecei a trabalhar, meus pais tiveram casa materna, que eu saí, estudei no SUM, no Instituto Nacional de Petróleos, e em que saí diretamente, fiz parte dos primeiros 5 sem empregado do meu ano, em que saí do Instituto, diretamente para o mundo do trabalho. Comecei a trabalhar para uma empresa americana norueguesa, na área de subsea, não é? Bloco 17, offshore. E ali eu ganhei muita experiência assim, do dia a dia. Quando fui para a Rússia, eu senti a necessidade de que toda aquela informação que eu tinha, porque era uma informação privilegiada, podia arranjar maneira de partilhar com os outros. Foi assim que eu fui cofundador de um grupo que hoje é um bocadinho conhecido. É um bocadinho conhecido esse grupo, Justificações Acadêmicas. É um grupo muito sonante hoje. Inclusive, fui numa atividade, quando vi o grupo, fiquei meio assim admirado. Sou cofundador da Justificações Acadêmicas, que era uma plataforma de formação a partir da Rússia e que ajudavam os jovens em Angola e não só a Rússia ao redor. E também sou cofundador da Dizenza. A Dizenza é uma câmara de negócio criada por angolanos na Rússia, em que cria a oportunidade de empresas russas que têm interessado em investir em Angola e não só. Então foi ali que começou um bocadinho a minha história, e algumas das experiências eu achei que não podia ficar só comigo, também podia partilhar. O país de Angola é muito grande e temos muito trabalho, então existe necessidade de partilhar sempre informações positivas. Ainda bem que falou de partilhar. Esta partilha é que nós precisamos entender. Quando se partilha, é necessário recorrer às redes sociais, à internet. Boa questão. Eu não tenho, por exemplo, chances de partilhar ambiente com muita gente, estar assim num cara a cara. Então, uma das coisas que eu fiz, eu sei que, por exemplo, existem redes sociais muito baratas, em que as pessoas, se calhar, pagam quase nada para poder aceder aos contactos, a certas informações. E uma delas é o Facebook. Facebook é uma rede social que eu fiz um estudo pessoal, que é assistida e partilhada com pessoas de várias classes, e principalmente pessoas de classe que eu chamo baixa. Então aí vai o meu alvo. A partir do Facebook eu consigo partilhar muita informação, que hoje eu fico admirado quando vou no Rocha, vou em outros bairros, eu vou em outras zonas, não importa se for cidade, se for bairro, em que você sente que as pessoas de alguma maneira te conhecem. Quando nós angolanos somos um bocadinho cínicos, né? Mas nós sempre na nossa baixa visibilidade. Mas para mim, as redes sociais dão chance da informação chegar tão rápido como nunca. Com certeza. Boa. Mauro Manuel, explica um pouco. Nós podemos relacionar o marketing digital com as redes sociais? O marketing pessoal com as redes sociais? Sim. Sim, marketing digital pessoal com as redes sociais. Sim, podemos. E na verdade é um bom local para poder fazer isso. Mas antes de chegar na tua questão, gostaria de apresentar portanto, duas características muito importantes para quem quer ter um marketing pessoal bem acentuado. O primeiro são as soft skills, que são as habilidades emocionais, autodomínio, empatia e outras habilidades. E tem as hard skills, que são as habilidades técnicas. Eu fiz um post muito recentemente no LinkedIn a falar sobre Não queres aqui apresentar nas telas. Já temos aqui a imagem do Yanga Cristóvão. Pois. E... Mauro. Pronto. Estás bem acompanhado. Explica-nos um pouco. A imagem à esquerda foi um seminário que eu dei na TAG. Eu sou consultor de comunicação na TAG também. E à direita foram com os parceiros canadianos. Eles vieram para Angola e precisavam de alguém para apresentar-lhes o mercado angolano. Então tive a oportunidade de falar com eles durante um período longo de tempo, o Robert e o Zuc, para poder apresentar o nosso mercado angolano. Nós temos mais algumas imagens do Mauro Manuel, que ele faz aqui a sua performance, mostra-nos a sua imagem.
Mauro, explica-nos essa atividade. Também estavas a vender aqui a tua imagem. Todos os sítios onde eu vou vendo a minha imagem. A imagem à direita, o Yanga conhece muito bem, foi nos prêmios Nova Geração, onde nós tivemos a oportunidade de ser agraciados pelos prêmios. Recebemos prêmios juntos. Assim, eu Foi a estava primeira vez que nós presente. estivemos juntos também. Sim, foi a primeira vez que estivemos Oh. juntos. As pessoas dizem que eu era o jovem extinção do ano por conta de um bom marketing pessoal de Sim, eu networking. acompanhei por acaso. Nunca imaginei Que era eu, né? fosse o Mauro Manuel. Não, sendo Ok, sincera, ok. sim. Sério. Nunca imaginei. Estavas de frente, Mauro. Epá, estava mais gordinho, agora estou Por todo doente. acaso. Também acho melhoras. Volta já num corpo antigo. Não, vou já ver se... Eu acho que tá igual, é um bocadinho. Ou está-nos vender aqui a imagem dele. E Sim, Mauro, a forma de vestir é sempre esta. sim, epá, eu sou jurista. Ah, tá. Fora ser jurista, eu gosto muito do terno. Outra jurista Os sempre ternos, tá. assim, eu já perdi muitas oportunidades na altura por me vestir mal. E as pessoas, quando me veem de terno, associam uma imagem como alguém muito mais adulto e fecham contratos comigo. Por exemplo, eu, quando for fechar um contrato, eu vou colocar mesmo terno. E o terno faz parte das características para quem tem um marketing pessoal bem acentuado. Para mim, na minha perspectiva, quem quer ter um marketing pessoal bem acentuado deve estar associado com uma imagem também bem acentuada. Ser modesto, porque vestir-se bem não é ter terno, é ser modesto. Sim, por Então, acaso. E temos também algumas imagens do engenheiro Yanga Cristóvão, algumas atividades que nos apareceu. Esse exercício que estamos a fazer, na verdade, é simplesmente para mostrar como é que nossos convidados têm utilizado a sua imagem na internet e as atividades que eles participam. Yanga, aí em Angola, não é? Não, aqui na Rússia e na Sibéria. Eu fui selecionado para trabalhar na Sibéria como um engenheiro de postos direcionados e que, por sorte, na história da universidade, fui um dos primeiros estrangeiros Assim. a trabalhar na Sibéria. Inclusive, eu tinha um contrato para trabalhar na Rússia até 2025, para depois renovar. Mesmo assim, não aceitei trabalhar na Rússia, voltei para Angola. Não aceitaste trabalhar na Rússia e voltaste para Angola porque engenheiro? Não, porque eu sou angolano. Primeiramente, boa. eu sou angolano e eu conheço mais ou menos, sei as minhas competências e minhas valências, e eu sabia que as minhas habilidades seriam mais utilizadas num país como Angola, em que está tudo, vamos já dizer, né? Tem muita coisa para crescer, não vamos comparar com a Rússia nem para brincadeira. Então, sendo angolano e como represento a minha bandeira da Angola todos os dias, eu vi que esse é um grande momento para vir para Angola. E também, não vou esconder, as oportunidades que eu tive em Angola é extremamente melhor. Sim, oportunidades, Mas isso. é um conjunto de valores. Sim. Eu tenho que fazer uma análise 360 graus. Tá. Sim, posso ter até oportunidades maiores em Angola, mas também o custo de vida em Angola é alto, né? Então, tudo isso, mas ser angolano realmente teve um impacto muito grande. Engenheiro, aí estás com um look totalmente diferente com o que nos apresentas agora. Exato. Será que isso também influenciou um pouco na tua imagem? Não vou dizer que não. Uma coisa que eu aprendi, não é aprender a se contextualizar. Com certeza. Na Rússia, tá de dreadlocks significa diferente do que estar de dreadlocks em Angola. Então, por quê? Não, isso Faz parte também do marketing pessoal. Ele Exato. adequou a sua imagem ao contexto local. absolutamente. Porque na Rússia eu era cara da universidade, né, como estudante internacional. E esse look é um look muito único comparado com os russos, não é? Tá na Rússia. E se notares os fios, notares a indumentária nacional, isso fazia diferença, completa diferença. Tem um significado esses fios, engenheiro? Não. É assim, para mim, tem, por exemplo, aquele que a bandeira tem aí, o nosso mapa da África. Deixa eu ver o mapa. O mapa da África, para mim, é o extremamente relevante. Depois tem um fio no interior daí, que tem as bandeiras da Angola, acima de tudo. Exato. E a roupa em si, não é? Que é de caráter africano, acima de tudo. Os nigerianos vestem um bocadinho assim, em Angola vestem um bocadinho assim hoje. E na altura era conveniente vestir-se assim, não é? Eu queria me representar como africano, mesmo estando no exterior. E agora? Faço as mesmas coisas. Fazes? Exatamente. Ok, vamos aqui utilizar. Engenheiro, no meio dos pulas, explica-nos um pouco sobre essa imagem. Gostei. Nesse programa é um programa de férias, né, na universidade,
em que os estudantes universitários vão ajudar aqueles estudantes do ensino médio estão para entrar na universidade. É um programa de férias e eu fui um dos estudantes que me convidaram. O objetivo lá era mais ou menos curiosidade, não é? Como é que é ser africano e falar russo, como é que aprendeu. Era partilhar experiências e não só, né? Também já falava inglês. Como é que ser africano, falar russo, falar português, falar inglês e outras línguas mais. E eles, pelo menos para mim, nesse contexto, eles passam a perceber que a África não é só árvore, casa de chapa, tem realmente pessoas com habilidades fora Infelizmente é a do... imagem que tem da Exato, África. exato. Yeah. E Mas isso já aqui, ajuda a desmistificar, a quebrar esse gelo. engenheiro, essas homenagens, podes nos explicar um pouco? Posso sim, senhora. Esse é um prêmio que eles dão no final do ano para não só estudantes, mas para as pessoas mais influentes durante o ano na universidade. Recebeu o prêmio três senhoras, eu fui o único rapaz privilegiado para receber o mesmo prêmio. Exato. Yeah. Engenheiro, na verdade, a imagem que tu nos mostraste agora e que nós apreciamos também na Rússia é totalmente diferente. E eu gostaria de saber do Mauro. Mauro, isso não é um risco para os meus seguidores, uma vez que eu aqui apresento uma imagem totalmente diferente num sítio para outro? Será que muitos deles vão se identificar com outra ou o que é que eu tenho que fazer? Bem, até certo ponto é um risco, mas depende muito da contextualização. O engenheiro Yanga apresentou uma imagem que se adequava ao momento. Por exemplo, os russos ficavam encantados com os seus dreadlocks, looks, é isso que se diz? Exato, sim. Com o tom de pele negro e a vestimenta africana que ele apresentava. E para aquele contexto, eu acho que era o momento ideal para ele fazer esse tipo de apresentação, porque o marketing pessoal, repetindo, não é a vestimenta, né? Como você se autopromove. Se a comunicação do engenheiro Yanga, tanto na Rússia como Angola, for padronizada, não vejo mal nenhum no modo da apresentação. E qual é o erro comum que nós utilizamos quando estamos a vender a nossa imagem? Tu já notaste? As pessoas algumas pessoas são muito esforçadas. E para mim a naturalidade, a autenticidade são de facto um dos pilares mais importantes para a nossa autopromoção. Portanto, é importante, Áurea, olharmos para duas perspectivas. O que é que você quer transmitir às pessoas com verdade e se realmente você se aplica a isso. Porque se olharmos para essa perspectiva de apenas fazer ou se diferenciar dos outros, significa que em muitos casos podemos cometer um erro. Bem, eu já mencionei inicialmente que existem muitos engenheiros, muitos advogados. A título de exemplo, existem muitos influencers, mas nós conhecemos o Nuno Baio. Existem muitos TikTokers, mas nós conhecemos a Sarah Cuca. Por que eles são mais comuns? O que a Sarah Cuca tem de importante? O que tem de novo? As danças que ela faz, não. É como ela se autopromove. Como ela como ela se apresenta. Ela é uma menina, uma jovem que, além da sua imagem, está associada à idade dela. E os erros muito comuns é nós forçarmos o guião, como eu disse. Todo mundo... eu gostaria de apresentar um meme muito, muito comum do pai profeta. Todo mundo que dá show acaba por se borrar. Mas fora brincadeira, é melhor que cortem isso. Não, vai passar, Mauro. Mauro, olhando para alguém, tu consegues identificar onde é que ela pode utilizar bem o marketing pessoal dela ou a área dela de atuação, que pode render mais ou chamar a atenção ao público? Olhando para ela... Olha, podes olhar para mim, Mauro. Diz, o que é que tu achas? Onde é que eu poderia investir mais no meu marketing pessoal? Bem, eu não sei, não consigo definir. O melhor seria tu, né? O que é que tu tens de melhor a oferecer às pessoas? Mais uma vez, Áurea, se tu fores uma médica, se tu fores um juiz, uma juíza, o que é que você tem de diferente em relação aos outros juízes, às outras médicas? Então, tenho que ter algo diferente que chame a atenção para poder ser única e achada, não é? Áurea, o que é que o iPhone tem de diferente em relação aos outros? A segurança, por exemplo. Sim. O Steve Jobs, que é o fundador da Apple, mencionou isso quando teve a vender o iPods. Como é existe um aparelho que tem muitas músicas.
entrava muitas músicas. Esqueci. Acho que é AirPods. Ele quando teve a fazer a apresentação, Acho que é iPod mesmo. sério, quando esteve a fazer a apresentação, ele não disse que nós temos 20 gigas de memória. Ele disse que aqui cabem 1000 músicas. Percebeu a diferença? Ah, sim, sim. Em vez de eu dizer que tem 20 gigas, eu digo que entra 1000 músicas. Na verdade é a mesma coisa. Yeah. Acontece com as pessoas. Áurea, Então- se eu posso dizer, a Áurea, por exemplo, ajuda as pessoas a ter um cabelo muito bonito. Tem um cabelo muito bonito. Mas qual é o segredo? Será que é um shampoo qualquer? Não, será alho, limão, alguma coisa de diferente. Mauro, estás aí na história que eu te contei. Na verdade, eu já utilizei isso como uma vantagem, mas Sim. eu depois decidi me converter e entrei para a igreja e decidi não fazer mais vídeos dessa natureza, mas depois vou conversar bem com o Mauro no offer. Por exemplo, Mas, Mauro- quando se fala do... Vamos pensar. Vamos, Em minha vender a minha imagem já. Sempre bem. quando se fala de marketing pessoal, não é? Por exemplo, é o que o Mauro acabou de dizer. Aí a indumentária até podia alterar e ser contextualizada em função da realidade do mercado ou do outro. Mas a informação continua autêntica. Uhum. O que eu acreditava na Rússia é o que eu continuo a acreditar em Angola. Com certeza. E o que acontece? Muitos me seguem. Eu, quando postava as minhas fotos no princípio, em 2023, era 10 pessoas que iam lá comentar, 10 seguidores, 10 likes. Mas hoje já temos likes fora não é, do esperado. Então, eu acho que, acima de tudo que estava envolvido no que eu faço o que eu gosto. Eu não estou envolvido em tudo, inclusive até em conferências, seminários. Não vou, tenho muitos convites, mas não vou em todas as conferências. Vou naquilo que agrega valor, naquilo que eu faço para aumentar a minha contínuo crescimento, que é sem sombra de dúvida, e foco em 3 ou 4 coisas todos os dias. Engenheiro Yanga Cristóvão, ainda bem que tocou num ponto fundamental, a educação e a influência. O nosso canal tem a ver com a educação. Angola educa mais. E nós gostaríamos de levar uma boa influência para a sociedade, uma vez que nós temos 2 convidados bastante influentes no mundo do associativismo. Como é que descreve a nossa sociedade na recepção dos cantores, no conteúdo que têm a mostrar, nas formas, as propagandas que utilizam, as roupas, a vestimenta, tudo isso? Será que está a matar uma determinada juventude ou não? De qualquer maneira, por isso é que são chamados de influência, ou são chamados de celebridades, qualquer coisa desse gênero. Acabam sempre ter impacto na sociedade. E esse Principalmente a impacto, juventude. quando é de uma forma negativa? Quando é de uma forma negativa, porque o influencia mesmo, redireciona mesmo. Quer dizer, o valor que essa influência tiver, valor como pessoa, o que é transmitido, acaba por criar impacto. Se a influência for negativa, vai naturalmente também influenciar negativamente a sociedade. Se for positiva, acaba por influenciar positivamente a juventude. Então, por exemplo, do meu lado, se forem procurar nas minhas redes sociais, vão ver poucos vídeos, fotos com bebidas alcoólicas ao meu lado. Porque nem isso que eu quero transmitir aos meus seguidores. Sim. Mas isso pode existir no meu privado, mas não no contexto social, porque eu sei a minha posição e sei o impacto que eu tenho para as pessoas. Então, tudo que é positivo, naturalmente, é que eu vou procurar transmitir a eles, que eu sei que vai agregar valor, que no futuro nós vamos também ajudar a melhorar a sociedade em si. O engenheiro já é pai? Sou, naturalmente. Sou pai de um casal. Que bom. E os 2 são quadros de honra. Que Só bom. para Tá de com o título de parabéns. exemplo. Tá de Exato. parabéns. Obrigado. Incrível. Exato. Mauro Mas, Manuel. e só para aumentar, eu não ensino nada. O que eu ensino aos meus filhos é exatamente aquilo que eu partilho para as redes sociais. Quer dizer, que a sociedade tem o que eu passo para a sociedade tem exatamente o mesmo peso que meus filhos. Porque eu sei que meus filhos são parte integrante da sociedade. Quer dizer que as más influências estão mesmo dentro das redes sociais. E enquanto pai, o que é que tem feito? Tem acompanhado as redes sociais dos seus filhos? Isso é uma obrigação. Como Isso é é que uma faz? obrigação. Eu assisti os programas com eles. Como? É impossível. Uma menina hoje de 13 anos já pega no telefone. Muito obrigado. Só para ter noção, minha filha não tem telefone digital. Depois, Não tem telefone digital. E outra coisa, o meu filho
já anda atrás de mim para ter videogames. Não tem videogames. E também, se tiver videogames, já investiguei quanto tempo semanal ele deve estar envolvido com videogames. Será que é uma forma de controle do filho para não cair em tentação, uma influência? Aí não tem idade suficiente para poder controlar essas variáveis das redes sociais. Então, eu como pai sou encarregado de educação e devo realmente agir como tal. Mauro Manuel, Sim, Áurea. o Mauro já deu para ver que não tem filhos ainda, mas poderia explicar como é que tem utilizado as redes sociais? Tem Qual é a... sobrinho. Tem sobrinho, né? Ah, sim, o Mauro tem sobrinho. E às vezes Uma- é pai, mesmo sem ser pai. Áurea, podes continuar. Mauro, força, eu acredito que já entendeste o Não point. percebi. Podes repetir, por favor? As más influências das redes sociais para os menores. Uhum. Como é que tu tens olhado? Qual o conselho que tu dás aos mais pequenos com a utilização, aos pais para terem cuidado? Tal como o engenheiro disse, a filha dele de 13 anos, ela não tem um smartphone. Sim. O filho dele também não tem os videogame, não Não é? tem telefone, ele não tem telefone no telefone. momento. O pai é que pega no telefone para controlar o que o filho vai ver quando ele quer investigar. É isso, não é, Tem um engenheiro? computador em casa que no acesso geral todo mundo controla o que é que ele está a ver. Mas assim não tem privacidade. Tem que ter privacidade, Áurea. Boa questão. Tem que ter privacidade. Quantos anos? Quantos anos é que Quantos tem? anos é que ele deve ter privacidade? Tem que ter uma idade específica. Então conta lá, Mauro. Bem, eu não tenho filhos ainda, gostava eu de ter. Sobrinhos, Mauro. Mas eu tenho experiência com os mais novos porque eu tenho irmãos pequenos, né? Bem, os meus irmãos têm telefones digitais e nós temos uma ferramenta no Google que é o controle em família. Os meus pais não sabem sobre isso, mas eu sei. E os meus irmãos também não sabem sobre isso. O controle de família, ou Google Families, é uma ferramenta do Google que controla o movimento e as pesquisas dos meninos de casa. Está no meu telefone, depois eu mostro para vocês. Significa que eu tenho um acesso sobre o que acontece com eles. Mas bem, as redes sociais são, se não, uma das ferramentas que mais influenciam os jovens. Nós temos muitos ditos influencers, que são na verdade desinfluencers, pronto, a influenciar os mais novos. Seja eles conteúdos educativos, não educativos, conteúdos sensuais, conteúdos não acadêmicos, músicas com promiscuidade. Bem, uma das redes sociais que tem muito, e nos últimos anos tem falado muito, é o TikTok. TikTok trabalha com algoritmos. Por exemplo, se ele for à escola e ver uns meninos assim a brincarem, a ver o TikTok, quando ele chegar em casa e abrir o TikTok e pesquisar aquilo, quer dizer, nas próximas horas só vai aparecer aquele conteúdo. Aquelas mesmas coisas que ela apresenta. Por exemplo, eu, quando vou para o TikTok pesquisar sobre o Barcelona, Parece coisa do real. Não aparece. As próximas 7, 8 horas só vai ser do Real Madrid. Então, os mais novos devem ter uma especial atenção dos cuidadores, não estamos a falar apenas dos pais, aqueles a quem cuidam, para poder ter noção daquilo que eles pesquisam. Porque as redes sociais angolanas não são filtradas. Portanto, significa que normalmente os miúdos têm acesso a conteúdos que não são da sua idade. Por exemplo, danças que não são da sua idade. Nós temos muitos kuduros que chamam de adoços atualmente. Eu gosto de ouvir um bom kuduro. Eu confesso que eu gosto. Mas há músicas que não tá na minha playlist e claramente não pode estar dos mais novos. Mauro, uma curiosidade. Olha para mim, por favor, Mauro. Áurea. Por que escolheste a profissão? Mauro, cuidado, fica cá. Não queria deixar cair, sabia que eu aqui. Não, mas também entendo, olhaste para mim, eu já estou aqui a utilizar a minha imagem como marketing pessoal. Sim. Já estou dentro do tema. Mauro, por que escolheste essa profissão de jurista e também de... Jurista. Não, de jurista e também Consultor? de consultor de imagem, marketing. Sim. Bem, eu sempre tive uma paixão muito, muito boa pelas leis. O Estado angolano é um Estado democrático de direito. Isso é regido pela Constituição da República. E diz que todos são iguais perante a Constituição e a lei. Durante os anos eu sempre fui alguém muito comunicativo. As pessoas me identificavam como um jurista. Fiz a Faculdade de Direito, Universidade Agostinho Neto. E depois fiz uma especialização em Finanças Corporativas pelo Estado de Lisboa.
E depois fiz uma outra especialização em inteligência artificial pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E eu nunca trabalhei como jurista, por sinal. Eu já mencionei os locais onde eu trabalhei. Fui corrompido a entrar num setor financeiro. Ou se deixaste corromper. Tá bem. Fui corrompido a entrar no setor financeiro. Me deixei corromper a entrar no setor financeiro. Então, mas eu atuo como consultor de comunicação porque gosto que as pessoas se comuniquem devidamente. Gosto que as pessoas se apresentem devidamente. Comunicação, eu não falo de oratória. Não falo de como as pessoas devem falar em público. Falo de como as pessoas devem se comunicar. Comunicação não é falar. Não é abrir a boca, não. Posso me comunicar contigo assim com os olhos fechados. Ou é uma Pela comunicação... forma não verbal. Pela forma como as pessoas vestem, como as pessoas interagem, como as pessoas posicionam-se, como as pessoas se apresentam. A que chamamos de marketing pessoal. E aquela hora eu estava a falar sobre as duas qualidades do marketing pessoal, que é as soft skills e as hard skills, né? As habilidades técnicas. As pessoas são contratadas pelas as habilidades técnicas, que são as hard skills, e são despedidas pelas as habilidades emocionais, que são as hard skills. A Áurea pode ser uma boa profissional, tecnicamente, ter os domínios da matéria, mas não ter um domínio emocional, autodomínio. As soft skills. Sim, as soft skills são as habilidades emocionais, né? Empatia, como lidar com o outro. E no marketing... Gerir conflitos também. Gerir né? conflitos, exatamente. Existem colegas no mundo corporativo, nas empresas, que são perfeitos, têm habilidades perfeitas, bons designers, incrível, mas não sabem se comunicar, não sabem tratar o outro devidamente. Então, as pessoas são contratadas pelas hard skills, são despedidas pelas soft skills. Fazendo uma contextualização com o marketing pessoal, ainda nas hard skills e soft skills, o que nós transmitimos às pessoas deve ser a verdade. Eu posso ser um ótimo profissional, mas devo ser empático, devo ter cuidado a se comunicar. Por exemplo, já percebeu que muitos codristas agora mudaram de atuação? Mudaram a forma como se apresentam? Já não são, uns já são confusionistas de natureza, mas outros já não são. O que é que acontece? Eles perceberam que o mercado atual, embora goste de memes e tudo mais, desculpa, há uma certa necessidade de começarmos a nos apresentar de uma forma diferente nas televisões. Eu gosto muito de uma codurista, a Jessica Pitbull. Ela é uma codurista perfeita. Canta como deve cantar e apresenta-se perfeitamente. Já percebeu que as empresas que contratam ela não por ser codurista, mas como ela se apresenta? Ela vende bem o seu marketing pessoal. Tem aí os seus contras, mas... Só os pontos extras. Exato, mas... eu gosto a falar dos lados positivos. Né? Exato. Os lados positivos é que ela veste muito bem, ela é muito bonita, cuida muito bem do cabelo, e em determinados momentos também comunica-se devidamente. E Mauro, será que nós, enquanto jovens interessados em vender a nossa imagem, podemos contratar alguém para cuidar simplesmente só daquele conteúdo que nós vamos lançar nas redes sociais, que vai cuidar do nosso... Como é que eu vou explicar? Cuidar da nossa imagem, vai cuidar da nossa visibilidade, vai cuidar de todos os detalhes que aqui apresentaste. Assim, para quem tem dinheiro... Depende do orçamento. Exatamente, contrata uma equipa que vai cuidar disso. Para quem não tem, Áurea, é só pegar o smartphone, ir para um estúdio, fazer fotos corporativas. Sim. Fotos corporativas não estou a dizer usar terno. Os conceitos devem ser bem contextualizados. Não precisa usar terno. Fazer fotos corporativas, entrar no LinkedIn, postar assuntos relevantes, entrar no TikTok, postar assuntos relevantes que agreguem valor. Pode falar de memes, mas que sejam de memes positivos. Pode falar de música, mas que façam músicas não promíscuas, né? Que não apresentam conteúdos sexuais, sensuais para crianças. Temos muitos conteúdos, temos conteúdos muito bons. Áurea, só para ter uma nota, quando o nosso marketing pessoal é bem acentuado, as oportunidades surgem. Eu tive a oportunidade de estar em locais que eu julgava não estar. Em 2023 houve a Bienal de Luanda. Acontece a cada 2 anos. A Bienal de Luanda é um evento africano que Angola acolhe com os presidentes africanos, todos os presidentes africanos. E eu recebi o convite do Ministério, na altura, quem me passou foi o Ministério da Economia Plenamente, que agora já não existe, a ser um do Youth Leaders, né? Que é os jovens que fazem questões aos presidentes da República. Eu não sabia nem o ministro eu conhecia sequer, mas por conta do networking,
O marketing pessoal também pode estar associado ao networking. Por conta do networking, eu tive a oportunidade de lá estar e fazer questões à presidência da República, aos presidentes, até o meu presidente, que por sinal não respondeu a minha. Por acaso, eu acompanhei perfeitamente. Acompanhou? Agora, quer dizer que eu já estou a decidir faz tempo, sem saber quem é o Mauro Manuel. Falando um Yanga bocadinho, Cristóvão. eu gostaria só de complementar aqui a explicação que estava a dar. Tá. Não é? Eu lembro-me que, inclusive no contexto profissional, existe pessoas que nós queremos entrevistar na empresa por um outro serviço que queremos que ele presta. E quando eu não tenho muitos detalhes, eu vou nas redes sociais. Com certeza. Eu vou avaliar o que ele realmente posta. Assim, a partir das redes sociais, a partir do que você posta, eu consigo perceber a tua orientação, a tua organização mental. E nós que estamos sempre a postar. Eu vou ter já cuidado com as minhas redes Não, sociais. tu podes sim postar, mas é necessário termos cuidado com o conteúdo que vamos postar nas redes sociais. Exatamente. Porque aquilo é nosso, aquilo nos espelha. Com certeza. Porque aí não estás a falar de outra pessoa, estás a falar exatamente de ti. Então, aquelas informações são importantes para o... Será que postar memes também belisca um pouco a imagem que eu quero vender? Eu postei mesmo hoje. Ou mas que depende tipo de do meme? meme? Eu gosto Sim, do meme. depende do meme. Existe posições que se calhar os memes não podem ser muito interessantes. Com certeza. As posições variam. Com Por certeza. exemplo, eu se for ao perfil do Mauro, imagina que eu quero recrutar ele para a área de recursos humanos ou quero recrutar ele para a área de finanças. Pode existir, haver certos critérios. O que ele partilha, para mim, vai ser extremamente importante, porque há áreas da empresa que queremos pessoas mais sigilosas possível. Com certeza. Olha, só para dar uma nota muito importante, o Yanga falou algo muito interessante. Eu uso o LinkedIn, o Facebook, o Insta e o WhatsApp. No Insta, posto as fotos que eu posto no LinkedIn. Mas no LinkedIn eu não posto memes. Por exemplo, hoje eu postei um meme no Stories, né? Hoje é sábado e as pessoas também abriram uma caixinha para as pessoas aí interagirem. Mas Yanga tem um secretário de Estado. Não pode vir postar memes. O marketing pessoal dele não permite isso. Os memes, até certo ponto, transmitem risos, brincadeira. E há pessoas, há contextos que não permitem mesmo que tu faças isso. Agora, se fosse alguém muito influente, por exemplo, diretora de um banco. Posso postar meme normalmente? Não podes. Mas eu acho que não tem pode. aquele ditado. A questão é que nos memes, assim, Os memes há memes que têm- podem cair bem, mas um dia vais postar um meme que vai cair mal. E que pode depois comprometer toda a tua cadeia. Uma outra coisa é que os memes são... as pessoas olham para diferentes perspectivas. Há quem olha que é para ofensivo. É meme. Não, mas eu posso olhar o teu meme como ofensivo para mim. Nós memeiros, nós temos essa tendência. Meme, é meme. Mas há memes, as pessoas se escondem nos memes. Bem, vamos vamos ter ter tomar cuidado decisão agora. no que vais fazer, mas só estamos a chamar a atenção que às vezes o que vais tentar transparecer não é a interpretação comum. E isso Exatamente. pode realmente beliscar os teus interesses. Um exemplo, vamos dar um exemplo prático. O diretor, sei lá, o PCA de um banco postou mesmo que as mulheres hoje não prestam, são pedintes. Ele é casado e as pessoas se inspiram nele. Nós, memeiros, entendemos isso como E quem não é meme. memeiro? E nem sempre o meme tem para estar para identificar que essa pessoa faz. Tá bem, mas quem não é memeiro? Boa questão, vamos deixar para o próximo programa. Já agora, queremos recomendações que vocês vão deixar para os jovens que têm utilizado o marketing pessoal, qual o cuidado que devem ter para a sociedade. Essa questão vai para os dois. Vamos começar com o nosso engenheiro Yanga Cristóvão. É o seguinte, eu não vou falar no contexto de lei, porque depois eu vou deixar o Mauro dar um remate, mas eu vou deixar no contexto ético-social. Nós temos que perceber que como vou dizer assim, como cidadão com visibilidade, nós temos uma legião de pessoas a nos seguir e que vejam nós como espelho. E há muitos que até basta tu postares, eles já não vê aquilo como uma coisa para perguntar, mas simplesmente para implementar. Então é necessário que nós sejamos éticos e temos noção que o que nós estamos a fazer vai realmente impactar ou transformar uma sociedade. Então é necessário que nós partilhamos conteúdos que agregam valor à sociedade, que levam a nossa sociedade como um todo. Esse é meu... Mauro Manuel, para terminar, conselho para os jovens? Eu tenho um conselho, mas vou ser bem prático. Leandro Carnal diz que o problema é que a sabedoria sobe à medida que o corpo decai. Mas talvez seja isso que explique que o último aprendizado, o mais doloroso e inevitável, seja a morte. Então, ou nós fazemos o que é correto agora,
ou nunca vamos ter a oportunidade de fazer. Os jovens, o conselho que eu deixo é que se autopromovam. Não basta ser, tem que parecer ser. Não basta saber, tem que parecer. Para que se diferencie dos outros, é necessário que você apresente uma solução alternativa. As pessoas são lembradas pelo que fazem e são odiadas pelo mesmo motivo. Ou você faz bem, ou você não faz. E se você fizer bem, faça por excelência, faça por compromisso. Angola é um país muito jovem, perto de 67% da população angolana é jovem, e apenas outros 40% são mais velhos, né? E nesse contexto, é bom que a gente se diferencie. Só existem, Áurea, eu sei a frase que eu levo para todos os sítios, só existem 3 chances de ser rico. Nascimento é a primeira. Quem nasceu de uma família boa, mas desprovida de recursos, já queimou 1/3 das chances de ser rico. Segunda chance, casamento. Quem casar por amor também queimou 1/3 das chances de ser rico. Só sobrou uma chance, trabalhar. Trabalhar bastante. Ou casar de novo. Ou nascer de novo, que é impossível. Então, jovens, em particular, acreditem no vosso potencial e façam a diferença. O que vai nos tornar diferentes é a forma como nos comunicamos, é a forma como somos autênticos, como apresentamos o nosso produto. Quem é o nosso produto somos nós. Vistam-se bem, comuniquem-se devidamente e apresentem conteúdos de valor às pessoas. Boa, muito obrigada. E agora não querem deixar os vossos nomes para seguirmos nas páginas? Eu já sei que o Mauro Manuel vai aumentar o número de seguidores. Yanga Cristóvão já nem se fala então. Yanga não se fala. As páginas. Ou querem deixar tudo para o Angola Educa Mais? Está à vontade. Não, sigam, não. A Angola Educa Mais é um programa que, pronto, tomei conhecimento que é um programa muito bom. Vai agregar muito valor a quem tiver a ver o podcast. Sigam-me no Insta, @mauro.manuel 2L. A conta é verificada, então não há fraude. No Insta, mauro.manuel, no WhatsApp, desculpa, no LinkedIn, Mauro Manuel, e no Facebook, Mauro Manuel também. Ok, eu vou começar primeiro com a minha página, que é um bocadinho diferente no Instagram, que tem Cris Nhanga, com capa. Tem uma página no Instagram e depois tenho também no Facebook, que é o nome que está aí, Nhanga Pinto Cristóvão. Não sigam só a mim, mas sigam acima de tudo o canal Angola Educa Mais. O melhor canal de Angola. O melhor. Que é um canal que está realmente trazer perspectivas positivas para Angola. E vamos seguir essa página, porque de certeza nesse programa sentarão convidados realmente de alto padrão e vamos continuar a aprender. Aprender todos os dias, aprender até morrer. Para os nossos convidados e para todo mundo que nos acompanhou de casa, dizer que este é o canal Angola Educa Mais. Vamos esperar por vocês da próxima vez e hoje falamos sobre a importância do marketing pessoal. E pela próxima temos mais. Bye, até amanhã. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.